Olá, está no ar o nosso boletim de notícias. Fique agora muito bem informado sobre os principais impactos da pandemia em todo o Brasil. Depois de pouco mais de uma semana sob a bandeira vermelha, as restrições de circulação voltam a afrouxar em Curitiba a partir desta quarta-feira. O anúncio da bandeira laranja foi feito na tarde desta terça pela Prefeitura da cidade. As medidas permitem o funcionamento de atividades e serviços com regras menos rígidas, novos horários e modalidades de atendimento. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, as restrições da bandeira vermelha instaurada nos últimos dias surtiram resultado na saúde. Segundo a Secretaria, a taxa de internamento por Covid-19 em leitos clínicos, que no dia 25 de maio atingiu 101% de ocupação, nessa semana caiu para 87%. O prefeito Rafael Greca falou à imprensa. Ele destacou a importância da precaução por parte da população, principalmente durante a celebração do Dia dos Namorados, neste fim de semana. Vamos ver o que ele disse. Nós estamos encerrando mais um período de bandeira vermelha. Nós, tendo visto diminuir o número de internamentos de leitos clínicos e se reduzir paulatinamente o número de leitos de UTIs, nós podemos voltar à bandeira laranja. Por isso nós precisamos de vocês, de inteligência no drive-thru, no drive-in, no distanciamento social, no uso dos restaurantes e dos espaços sociais, sobremaneira na festa que se aproxima da véspera de Santo Antônio, do famoso Dia dos Namorados. Lembrando que a leve queda nas taxas de ocupação não significa em absoluto que o sistema de saúde esteja menos sobrecarregado. No Paraná, 95% dos leitos de UTI Covid estão ocupados, segundo o Sistema Estadual de Regulação do Sistema de Saúde. Na fila de espera por um leito, 1.141 pessoas aguardam, sendo 637 delas vítimas da Covid. Agora a gente fala do caos da saúde no estado do Mato Grosso do Sul. Um balanço feito nesta segunda-feira mostrou que a fila de espera por leitos de UTI no estado chegou a 293 pessoas. Segundo a Secretaria de Saúde do estado, a situação é caótica. Rondônia, São Paulo e Amazonas chegaram a oferecer vagas para receber alguns dos doentes. 9 pacientes com Covid foram transferidos e 2 deles morreram. A primeira, uma mulher de 52 anos, transferida para Rondônia, e o segundo, um homem de 53 anos que morreu no estado de São Paulo. O Mato Grosso do Sul registra 1.339 pacientes hospitalizados por causa da Covid-19. É o maior número, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, de toda a pandemia. Dos hospitalizados, 774 estão em leitos clínicos e 565 em unidades de terapia intensiva. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, outros 9 estados e Distrito Federal podem enfrentar situação semelhante à do Mato Grosso do Sul em breve. Isso porque as regiões estão com mais de 90% das UTIs lotadas. São eles Paraná, Santa Catarina, Piauí, Ceará, Sergipe, Pernambuco, Tocantins, Mato Grosso e Rio Grande do Norte. E um levantamento feito pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, no primeiro trimestre de 2021, apontou que em Curitiba o total de desligamentos de vínculo trabalhista por motivo de morte mais que dobrou. Entre as 4 profissões com mais ocorrências estão faxineiro, cobrador de transporte coletivo, vigilante e porteiro de edifício. O aumento chegou a superar os 500%. Os dados mostram que entre janeiro e março, um total de 482 contratos de trabalho foram encerrados na capital paranaense após falecimento do trabalhador. Na comparação com os 3 primeiros meses de 2020, quando haviam sido registrados 209 desligamentos por morte, o aumento foi de 130,62%. A análise deixou evidente que as categorias que não puderam paralisar as atividades foram as mais afetadas. Além das profissões já citadas, também apareceram na lista os motoristas de caminhão e os garis. E as crianças ainda não estão no Plano Nacional de Vacinação contra o coronavírus. Os casos graves da doença ainda são raros nesse público. O que preocupa não são os sintomas em si, mas as complicações pós-Covid-19. A reportagem é da Rede Minas. Dia de sol é dia de sair de casa para os pequenos. Muitos deles não usam máscaras, afinal, o equipamento de proteção não é obrigatório para quem ainda está com a respiração em desenvolvimento. Mas a Covid não é a única preocupação dos pais
nos meses de outono e inverno. Nós estamos vendo que nessa época do ano, o que já é esperado, na verdade, é que aumenta o número de outros vírus respiratórios circulando. Então tem mais crianças gripadinhas e mais crianças internadas por causa de sintomas respiratórios. Mas isso não quer dizer que elas são por causa de Covid. Até o dia 1º de junho, 100 crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos, infelizmente, morreram por causa do coronavírus. Mas ao contrário de outros lugares do mundo, este público ainda não está sendo imunizado. As vacinas disponíveis no Brasil ainda estão sendo testadas em crianças e adolescentes e eles ainda não têm uma data prevista de imunização. Com as taxas de letalidade menores do que em pessoas mais velhas, crianças e adolescentes não foram incluídos nos testes iniciais dos imunizantes em todo o mundo. Que a doença não causa formas graves nas crianças em geral, isso é bastante excepcional, e elas não representam a principal fonte de transmissão como representam na gripe, por exemplo. São as crianças que contaminam toda a comunidade. Isso não acontece em relação ao Covid, né? Mas na medida que nós tenhamos vacinas aprovadas para as crianças, é ideal que elas sejam vacinadas também, para você fortalecer a imunidade coletiva da vacina. Mesmo com os baixos índices de letalidade da Covid em crianças, os sintomas principais são febre, tosse, dificuldade para respirar, dor de cabeça e diarreia. Eles geralmente aparecem de forma leve. A maior preocupação com o contágio é com o que vem depois, a síndrome pós-Covid. Que é uma síndrome inflamatória que cursa com febre alta e pode ser mais grave do que a infecção por Covid em si. Pode dar alteração cardíaca, levar à internação no CTI, é o que tem mais nos preocupados. Ela é rara, mas se aumentar o número de Covid na população geral e nas crianças, também aumenta a incidência dessa síndrome. O que é importante é a gente reforçar a prevenção. Tá aí a importância de preservar as crianças, né? Bom, e reduzir o contato entre as pessoas é uma dessas ações aí que podem diminuir o contágio, né, pelo novo coronavírus. Para entender melhor isso, o Instituto Butantan está realizando um estudo que busca mapear a transmissão, fazendo testes que vão rastrear casos positivos. Com isso, será possível aplicar estratégias de combate à pandemia a partir do isolamento de quem estiver com o diagnóstico da doença. No interior de São Paulo, a iniciativa já está sendo viabilizada com a ajuda de uma universidade local. Vamos ver. Representantes do Claretiano, Centro Universitário, da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Batatais e do Instituto Butantan estiveram reunidos no Claretiano, em Batatais, com o objetivo de discutir e elaborar um convênio científico que poderá contribuir ainda mais nas ações do projeto Isolamento Inteligente, iniciado em Batatais pelo Instituto Butantan. Tem alguns ajustes a serem feitos, porque isso é um projeto. A gente está construindo, junto com a cidade de Batatais, juntos, e toda a dinâmica que o Colégio Claretiano trouxe para a gente, para nos ajudar nessa dinâmica de execução do projeto ao longo do tempo, que temos aí mais 3 a 6 meses, dependendo dos resultados que a gente vai obter. A ideia é nós fazermos um convênio científico, um convênio que envolva a participação de alunos estagiários de diferentes áreas da saúde, para que a gente possa também aliviar um pouco o sistema público de saúde nesse momento. E, basicamente, o Claretiano entra efetivamente, estrategicamente nesse projeto com 2 ações, 2 linhas de trabalho. A primeira linha voltada à comunicação e ao marketing, a divulgação do projeto Isolamento Inteligente, que é uma proposição do Butantan, e no segundo momento, nesse mix de serviços para auxiliar na saúde pública de Batatais. Creio que hoje foi um dia muito importante aqui para o Claretiano, trabalhar essa parceria, Secretaria de Saúde mais o Butantan, para a gente realizar esse planejamento do isolamento que estão propondo, esse novo aplicativo, e nós, como instituição de ensino, fazermos chegar à base todo esse projeto. E agora falamos de economia. Uma pesquisa da Fundação João Pinheiro confirma que sem renda fixa não há consumo sustentável e nem segurança para as empresas. Seja na saúde ou na economia, a expectativa para tudo melhorar é uma só: o avanço da vacinação. Em março do ano passado, Gislane perdeu o emprego de carteira assinada, a única renda da família. Desde então, tenta se adaptar. Tem um filho, ele estuda, né? Ainda é de menor, já procurou, mesmo assim, sendo de menor, tem 16 anos, ele procurou emprego, não conseguiu. E a gente vai remando, né?
com um pouco que entra, né? A crise provocada pela pandemia de Covid-19 deixou muita gente sem trabalho. Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas apontou que subiu o percentual da população que não consegue pagar suas despesas. Também cresceu o número de pessoas que não têm mais reservas de poupança e que estão com dificuldade para conseguir emprego. Mesmo quem conseguiu segurar a renda passou a cortar gastos e adiar algumas compras. Internet, conta de telefone, a gente tem que cortar. Com a alimentação também tem que reduzir, né? Comprar mais o básico mesmo. E é isso aí, que o trem tá difícil, viu? TV acaba, eu tô pensando em pegar o pacote mais básico, entendeu? Biscoito, sorvete, tomar um açaí, essas coisas eu deixei também de lado para poder juntar dinheiro e usar para um bem maior, né? Essa mudança no perfil de consumo está ligada aos reflexos da incerteza da economia. A gente sabe que o consumidor ele mudou o comportamento dele de consumo durante a pandemia, ele se tornou muito mais cauteloso, então o consumo de bens essenciais foi priorizado num primeiro momento. Depois, com o relaxamento das medidas ao longo de 2020 e a melhora do quadro da pandemia, o consumidor voltou a consumir alguns tipos de produtos, mas muito mais a compra de bens e serviços ficou deixado de lado, exatamente porque havia uma necessidade de restrição, né, de circulação das pessoas, mas com a piora da pandemia em 2021, a cautela voltou com força total. A desconfiança em relação à capacidade de recuperação econômica até o fim do ano torna o período desafiador também para o comércio e para o setor de serviços. Estimular as empresas, sustentar essas empresas com programas que façam com que eles tenham capital de giro, que eles consigam realmente se sustentar, manter os seus empregados, reduzindo, despesas, impostos, nesse período seria uma ação importante para ajudar essas empresas e aí contribuir também pela questão do investimento no próprio emprego, né? Como todo comércio não essencial de Belo Horizonte, a clínica da Camila enfrentou o abre e fecha decretado pela prefeitura para conter o contágio do coronavírus na cidade. A empresa já tinha uma reserva de emergência, que a ajudou a passar pela crise sem dificuldades. Ainda assim, adotou estratégias para garantir recursos durante o tempo que permaneceu fechada. Eu comecei a oferecer as técnicas que eu faço em minhas clientes através de cursos online. Então, eu comecei a ensinar outras esteticistas do Brasil e até mesmo do mundo, através de cursos online, como eu trabalho dentro da minha clínica. E acabou gerando uma outra unidade de negócio. Além dos prejuízos com as portas fechadas por tanto tempo, muitas empresas tiveram que gastar mais para adaptar os ambientes e proteger os consumidores. Critérios exigidos pelos órgãos sanitários também tornam ainda mais difícil a recuperação aos patamares pré-pandemia. A oscilação na economia que prejudica consumidores, comerciantes e empresários pode chegar ao fim caso haja mudança entre as prioridades das agendas governamentais. É preciso formular políticas públicas de combate ao desemprego e acelerar a imunização coletiva contra a Covid-19. Está tudo dependendo muito da questão da vacinação hoje, né, do avanço dessa vacinação acontecer para que realmente a gente retorne a um nível de normalidade. E o nosso boletim de notícias fica por aqui. Lembrando que você segue, é claro, muito bem informado ao longo da nossa programação. Por isso, não saia daí, fique com a gente. Se possível, fique em casa.